Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você está chegando agora, já deixa o seu like aqui para me ajudar, inscreva-se no canal, deixa o seu comentário aqui abaixo para a gente poder interagir, eu saber também qual é a opinião de vocês. Tá acabando, pessoal. Semana 17 chegou ao fim. A gente está caminhando já mais do que nunca para a reta final da NFL. É incrível como passa tão rápido assim. E a gente vai começar a sentir saudade daqueles jogos que a gente não dava tanta importância, né? Mas é isso, semana 18 batendo na porta, depois disso já vem o Wild Card, Divisional Round, e aí depois já vai ter o Pro Bowl, o Super Bowl, né, no dia 9 de fevereiro. É muito rápido, e essa semana, especialmente, a semana 17 foi incrível, na minha opinião, uma das melhores até agora. A gente teve o Bills batendo nos Falcons, né, e garantindo a sua vaga. Isso praticamente deixa o Falcons sem nenhuma possibilidade. Para falar mais precisamente, a gente já tem aqui o Atlanta Falcons matematicamente eliminado, né, com 7-9. Então o Falcons aqui se despede com essa derrota. O Matt Ryan teve 197 jardas nesse jogo, que é abaixo da linha de produção dele. O Singletary correu bem com a bola, o Buffalo Bills soube explorar isso. E com 110 jardas e 2 touchdowns, eu diria que ele foi o nome dessa vitória, apesar, é claro, do Josh Allen ter dado a sua contribuição. O Bears vencendo os Giants num jogo que não vale absolutamente nada, Andy Dalton com 173 jardas, um TD, e esse placar de 29-3 mostra aí, cara, como que o New York Giants já tá assim entregue, né? A gente não sabe realmente como que vai ser essa próxima temporada dos Giants, ainda com o Daniel Jones como quarterback. Apesar de toda essa tragédia, é importante a gente destacar que o Barkley, né, o Saquon Barkley, continua sendo um bom running back. Infelizmente, ele não consegue produzir com todo o seu potencial devido às fragilidades que a gente tem ali na linha ofensiva. Mas a defesa do New York Giants, ela já se apresentou com algumas virtudes, até mesmo nessa temporada, e eu acho que é o único setor aqui que ainda tem alguma dignidade. 29-3, apenas um field goal para os Giants. Agora, o grande jogo dessa rodada foi Bengals e Chiefs, 34-31, um jogo bem apertado, bem disputado, como já era de se imaginar que seria mesmo. E com esse jogo, cara, o Cincinnati Bengals aqui coloca um selo de garantia de que eles não estão de brincadeira. A gente viu esse time dos Bengals perdendo para os Jets, quem lembra disso? Foi um jogo assim bizarro, e isso prova o quanto a NFL ela é flexível e coisas loucas podem acontecer. Mas esse time do Cincinnati Bengals, ele tem realmente um calibre muito forte de playoffs. Eu venho destacando isso desde o início, eu comecei a fazer as análises aqui na semana 4, e com esses últimos jogos isso vem ficando cada vez mais evidente, especialmente contra adversários como o Kansas City Chiefs. Então foi um excelente momento, não só matematicamente para o time, como também para o emocional. Você ganhar do Kansas City Chiefs é sempre muito bom, e o Joe Burrow está assim realmente colocando o nome dele em um patamar de quarterback de elite, com números como esse, 446 jardas em um jogo com 4 touchdowns, isso é incrível. E a gente também não pode falar, é claro, deixar de falar, né, do Chase, com 11 carregadas, 266 jardas, o que é um número absolutamente impressionante, e 3 touchdowns nesse jogo. Um incrível jogo, valeu cada segundo. Se você não viu, coloca aí os melhores momentos, pelo menos, porque foi o melhor jogo da rodada. O Titans bateu os Dolphins, interrompendo aquela sequência de vitórias ali, de 7 vitórias, né? O Tua Tagovailoa foi interceptado no jogo, mas assim, o que teve aqui de virtude nesse jogo, né, realmente foi o ataque do Tennessee Titans, que conseguiu se impor, né, o que foi muito importante, especialmente nesse momento, o que assegura aos Titans, né, aqui a Divisional Round. Então, nesse exato momento, a gente tem o Tennessee Titans de um lado, e do outro lado o Green Bay Packers, né, assegurando aí a Divisional Round. A gente já vai falar aqui sobre o Wild Card, né, e os jogos da semana que vem. Raiders conseguindo bater os Colts fora de casa. Foi um jogo aqui que o Derek Carr apareceu novamente, né, mais de 250 jardas, um touchdown. O Jonathan Taylor correu uma barbaridade, como tem acontecido sempre, e ele provavelmente deve ser MVP dessa temporada. Isso não vai ser nenhuma surpresa, apesar do Aaron Rodgers a cada jogo também se colocar com cada vez mais protagonismo para receber esse título novamente. Foi um jogo aqui bem apertado, 23-20, qualquer um dos dois times
poderia ter vencido, e nesse caso aqui os Raiders se deram bem, mas eu acho até que os Colts mereciam essa vitória. Isso é importante porque, como a gente vai ver logo mais, né, a lista de times eliminados matematicamente aumentou muito essa semana. O Patriots vencendo os Jaguars aqui foi um passeio, na verdade, 227 jardas, né, para o Mac Jones, 3 touchdowns, o Stevenson com 19 carregadas, 107 jardas, foi realmente um massacre, nem vou comentar esse jogo. Buccaneers quase perdendo para o New York Jets. Eu tinha mencionado, né, que esses times que estão eliminados, eles podem dar trabalho. Os jogadores querem, né, melhorar os seus números, né? Também tem todo um fator moral envolvido, né? A instituição quer demonstrar que não entregou os pontos, vamos dizer assim. Seja como for, foi um jogo ali que o Buccaneers conseguiu correr atrás do prejuízo, o Brady com 410 jardas para variar, com um jogo sensacional e fazendo o que a gente já está acostumado a ver, que é virar jogos, 3 touchdowns para o Brady, Carter, né, pelo lado dos Jets com 3 carregadas, 54 jardas, um número tímido, e o Gronkowski com 7 recepções, 115 jardas, grande virada aí dos Buccaneers com 11 pontos apenas no quarto período. Os Eagles venceram esse importantíssimo jogo contra o Washington, né, que anunciou inclusive que no dia 2 de fevereiro vai revelar a nova logo e o novo nome do time, né, que está por enquanto aí apenas como Washington Football Team. Eu tenho um apreço muito grande pelo Washington, inclusive devo fazer um vídeo apenas sobre isso. 20-16, o Taylor Heinicke fez até um bom jogo, mas ele acabou sendo interceptado, e o grande lance aqui, que foi a virada desse jogo, foi os ajustes no intervalo. A gente tem repetido isso semana após semana. O time que consegue fazer bons ajustes no intervalo geralmente consegue vencer o jogo. O Washington começou pontuando, foram 10 pontos no primeiro período, 6 no segundo quarto, enquanto que o Philadelphia Eagles só fez um touchdown no segundo quarto. Em compensação, voltou no terceiro e no quarto período pontuando e conseguiu reverter esse resultado para uma vitória importante que coloca novamente aí os underdogs no wild card e podendo surpreender. O Rams e Ravens, aqui uma derrota amarga dos Ravens em um momento muito importante, e uma vitória do Los Angeles Rams que para mim já era muito previsível. A gente viu aí um bom jogo do Cooper Kupp novamente, Stafford, Freeman, e nenhuma surpresa aqui. Apesar disso, eu vejo que o Baltimore Ravens assim sofreu muito mais no aspecto psicológico, moral, emocional do jogo do que propriamente tecnicamente, né? A gente viu aí o Baltimore Ravens sendo desfalcado, muitas dificuldades ali com o Humphrey, né, o quarterback reserva. Enfim, é uma situação bem delicada. Os Ravens que tinham tudo, né, nessa temporada para chegar nos playoffs aí com certa competitividade, e isso vem desmoronando semana após semana, e agora é praticamente uma situação já sem um protocolo aqui de emergência para tentar resgatar alguma coisa. Não tem condição para o Baltimore Ravens. Vamos pensar aí no próximo ano o que vai ser feito. Os Broncos perdendo para os Chargers de 34-13, uma vitória doída, mas também não foi nenhuma surpresa aqui. A gente viu o Drew Lock, né, com 245 jardas, um TD, mas o Los Angeles Chargers, no momento em que era importante, eles apareceram, e esse resultado de 34-13 ele foi assim definitivo, né, nesse momento especial agora da semana 17, onde você não tem mais o que fazer. Ou você resolve agora, porque a semana 18, meu amigo, praticamente já está definido o que vai acontecer, a menos ali os times que estão dependendo de resultado, né, que a gente já vai falar sobre isso também. Times que não dependem apenas de si, né. O Texans perdendo para os 49ers 23-7, grande jogo aqui. Apesar disso, eu até vi que o 49ers teve um pouco de dificuldade em alguns momentos, o que é muito preocupante diante de um time como o Houston Texans, né? Cardinals vencendo os Cowboys depois daquela série de derrotas ali, o que vinha preocupando muito. A gente falou sobre acender o alerta vermelho, parece que as coisas funcionaram. Placar tímido, 25-22, mas foi o suficiente. Kyler Murray se recuperando com 263 jardas, 2 touchdowns. A gente viu aí um time que conseguiu fazer o feijão com arroz, né? Não foi nada de brilhante, mas foi o suficiente para bater os Cowboys, inclusive num jogo que era assim um grande paradigma, né? Porque diante das derrotas, do sinal vermelho que se acendeu, um adversário como os Cowboys seria realmente um grande desafio. O Cardinals conseguiu dar conta do recado, importantíssima essa vitória. O Saints vencendo dos Panthers aqui ainda dá um grãozinho de esperança, mas é muito improvável que o Saints consiga essa combinação de resultados aí favorável para permanecer vivo na briga.
Lions e Seahawks, um jogo que não vale nada, é uma vitória de 51-29, mas esse jogo realmente não tem muito o que comentar. Packers batendo os Vikings num jogo que foi um domínio 37-10, muito triste ver o Minnesota Vikings nessa situação, a gente viu ali que eles estavam com quarterback reserva também, mas eu não acredito que seria muito diferente com o Kirk Cousins, porque o problema não foi apenas o quarterback, né? A gente viu aí a defesa do Minnesota Vikings pipocando muito em situações ali onde era extremamente importante. Mas eu também não vou colocar toda a culpa na defesa, porque as campanhas do Green Bay Packers eram muito longas, então a defesa foi ficando cansada também e o jogo acabou ficando muito previsível. Né? Aaron Rodgers com bom jogo, o Adams, né, com bom jogo também. Nenhuma surpresa que realmente esse jogo foi muito previsível, pelo menos para mim. Fechando a rodada, a provável despedida, o último jogo aí do Big Ben. Ele, né, que fora do campo, né, nas questões pessoais é muito controverso, tem diversas situações aí bem complicadas envolvendo o nome dele, mas que dentro do campo foi um grande jogador e eu acho que se despedir com a vitória foi importante. Apesar de os Steelers ainda terem alguma possibilidade, não vejo uma sobrevida agora nesse final de temporada e uma derrota dos Browns aí que foi realmente, por assim, um fator de chamada de jogada errada. O Steelers, né, tinha uma estatística bem negativa em relação à proteção ao jogo corrido. Isso poderia ter sido explorado pelo Cleveland Browns, que, diga-se de passagem, tem um corpo de corredores excepcional, mas eles decidiram explorar mais o jogo aéreo por alguma razão, talvez pelo fator surpresa, não sei, e não funcionou. Beleza, então como que a gente ficou se a gente terminasse hoje, na semana 17, a playoff picture seria o wild card, né, do Buffalo Bills contra os Patriots, o Cincinnati Bengals contra os Colts e o Kansas City Chiefs contra os Chargers, apenas jogos assim impressionantes, né? Na Divisional Round a gente já tem aqui o Tennessee Titans garantido e do outro lado na NFC a gente tem os Packers, né? O Green Bay Packers garantido. O wild card, né, da NFC a gente tem o Dallas Cowboys contra o Arizona Cardinals, né? Seria então basicamente esse jogo que a gente viu sendo repetido. O Tampa Bay Buccaneers contra o San Francisco 49ers e os Rams contra os Eagles. Os times aqui matematicamente eliminados cresceram, né? Miami Dolphins, Minnesota Vikings, Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Denver Broncos, Washington, Chicago já estava, Seattle, Panthers, os outros times aí já estavam, né? Então, assim, essa lista cresce e os times aqui que estão na bolha, que estão dependendo não somente dos seus próprios resultados, né, mas dos outros jogos também, o Las Vegas Raiders, o Pittsburgh Steelers com a vitória de ontem, os Ravens e do outro lado a gente tem os Saints ali, dependendo também de outros resultados. Os times que ainda estão na briga, né, a gente acabou de falar, o Colts, os Chargers, o 49ers e os times aqui do Wild Card, né, que a gente já mencionou anteriormente. Então, agora é aquela coisa, né, pessoal? A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, a menos que grandes surpresas venham pelo caminho. A semana 18, ela é a última semana da temporada regular e depois disso a gente já vai ter os playoffs. Então, pessoal, fiquem atentos. Agora, grandes notícias circulando, né? A gente teve essa polêmica aí do Antonio Brown, né, que já é um jogador polêmico. Tem a possibilidade do Russell Wilson mudar de equipe. Então, se você não quiser perder nenhuma notícia, já marca o sininho da notificação aqui que eu encontro você no próximo vídeo. Deixa o que você achou aqui, os seus palpites também para a semana 18. E eu volto aqui para comentar o resultado desse jogo já com uma definição dos playoffs. Vamos ver. Feliz ano novo aí para todo mundo, né? 2022 começando aí com tudo. Um forte abraço, pessoal. Eu encontro vocês no próximo vídeo.